e hoje eu trago para vocês o tema processo de cicatrização. A cicatrização é o nome dado ao processo de reparação tecidual que substitui o tecido lesado por um tecido novo. A reparação envolve a regeneração de células epitelizadas, a formação de tecido de granulação e a reconstrução do tecido. Esses eventos não acontecem isoladamente, e sim sobrepondo e se completando. A cicatriz é o tecido novo que se forma durante o processo de cura de uma ferida. A natureza a utiliza como um meio para fechar as lesões do organismo quando não é possível a regeneração perfeita dos tecidos. Gente, basicamente, cicatrizar é uma reparação de alguma parte do nosso corpo que foi lesionada, acidentalmente ou intencionalmente, certo? E o importante nome que nós vimos aqui é tecido de granulação, que é um tecido vivo de células especializadas, né, que vão se transformar naquelas células que estavam naquele local antes dele ter sido afetado. Tá? Então, a cicatrização é a formação desse tecido, né? E antes desse tecido ser formado, o nosso corpo faz justamente um fechamento, que seria aquela famosa casquinha, né? Que é um tampão que o corpo faz para isolar aquela área enquanto ela está sendo reparada. Gente, antes da gente avaliar o que são os acometimentos da pele, como ela se desgasta, como ela se lesiona e como acontece a reparação, vamos falar de que é composta a nossa pele, de 3 camadas. A mais superficial, a mais externa, é chamada de epiderme, onde se encontram os poros, os pelos, uma camada queratinizada e terminações nervosas. Tá? Então, nós temos terminações nervosas, principalmente tátil, que é o órgão do sentido, né, do tato. A camada de queratina ela serve para evitar o contato externo com as nossas camadas mais inferiores. É uma camada grossa, né, não de células, mas da queratina, que é uma espécie de proteína que deixa a pele ressecada. Às vezes, quando nós temos aquele pé, né, cheio de camada de célula, que deixa até o pé um pouco escurecido, as pessoas precisam lixar, precisam arrancar. É um excesso de queratina. Queratina tem em todo o corpo, porém tem mais quantidade nas mãos e nos pés, que são os locais, né, onde você tem contato com as superfícies com mais frequência. Já na derme, que é a camada abaixo da epiderme, nós vamos encontrar glândulas sudoríparas e sebáceas, músculo eretor do pelo e folículo piloso. Então, na epiderme, nós temos a passagem e a exteriorização dos pelos. Na derme, nós vamos ter a glândula sebácea e sudorípara, né, que são as glândulas que vão produzir o sebo, que é uma camada oleosa para evitar que o corpo perca água e mantenha o controle térmico, junto com as glândulas sudoríparas. O músculo eretor do pelo é uma camada muscular responsável por deixar o pelo ereto ou não. Por exemplo, quando nós temos frio, calafrio, né, você vê que aquele pelo fica arrepiado devido a esse músculo eretor. E o folículo piloso é a região basal, onde estão as células que vão dar origem aos pelos, né, e são alimentadas por vasos sanguíneos. E a hipoderme, que é a camada abaixo da derme, nós temos uma grande concentração de veias e artérias e tecido adiposo, que é um tecido gorduroso que serve para o preenchimento dos espaços. Pronto, gente, a gente viu todas as camadas da pele, tá? Que nós constituímos de derme. Então, a epiderme, a derme e a hipoderme são camadas da derme, que significa pele. As 3 fases da cicatrização. É a fase inflamatória, compreende os momentos da hemostasia e vasodilatação para a promoção da quimiotaxia.
Esse período inflamatório é depois da lesão desse tecido, tá? O que é que acontece? Vai ter ruptura de vasos e vai ter um sangramento. Então, o controle do sangramento e esses vasos dilatados é o processo inflamatório da primeira fase da cicatrização. Essa promoção da quimiotaxia é tornar o ambiente favorável para atrair células de defesa para poder controlar uma possível infecção, né, por agentes exógenos, e aí sim vai se iniciar o processo de reparação. Próxima fase, fase proliferativa. Compreende os momentos de epitelização, angiogênese, formação do tecido de granulação e deposição do colágeno. A epitelização é a formação de um novo epitélio. Angiogênese é a formação de novos vasos que foram lesionados no momento em que aquela pele foi acometida por algum agente estranho. É onde vai se formar o tecido de granulação, que são a formação de novas células vivas, que vão preencher aquele espaço. E o colágeno serve para dar sustentabilidade ao tecido que está sendo originado. A fase de maturação ou remodelamento é o momento em que nós temos a deposição do colágeno de maneira organizada. Quando nós temos a fase proliferativa, significa produção. Nós vamos produzindo e vamos tampando o buraco que foi formado. Na fase de remodelamento, de amadurecimento, o colágeno vai sendo distribuído de forma mais adequada, ele se transforma num colágeno de longa data, né, que dá aquela elasticidade e a composição da pele, e deixa as formas mais organizadas, tornando o tecido com a sua conformação anterior a uma possível lesão. Pessoal, aqui eu trouxe uns gráficos para vocês avaliarem a presença de células em cada fase da cicatrização. No período de inflamação, nós vamos ter o quê? Células de defesa, células que possam controlar, né, a invasão de agentes estranhos devido a uma lesão, uma quebra na continuidade daquele tecido. Então, neutrófilos, macrófagos estão aqui em maior quantidade, que são células de defesa, células fagocitárias. A proliferação está incluído já fibroblastos com maior quantidade, e a de maturação, esses fibroblastos, que são células que vão dar origem aos colágenos, né, eles vão diminuindo junto aos linfócitos em geral, porque aquele tecido já teve o seu controle adequado da invasão de novos micro-organismos e o amadurecimento do colágeno vai acontecendo, então não tem necessidade da produção de mais colágeno. Outro gráficozinho aqui sobre as fases da cicatrização. Nós temos a fibronectina e o colágeno do tipo 3 aumentando na fase inflamatória. Na proliferativa, nós temos a queda do colágeno do tipo 3 e um aumento no colágeno do tipo 1, que é o que vai dar a verdadeira conformação da pele. E aumenta também a força de tração. Aquele tecido ele não fica flácido, ele não fica desorganizado. Na fase de remodelamento ou maturação, nós temos o controle adequado desses componentes, que vão deixar a pele com o aspecto que ela tinha, com o formato e organização das células que ela tinha antes de ter sido lesionada. Pessoal, falando agora sobre a primeira fase da cicatrização. A inflamação, ela traz 5 sinais que são sinais padronizados, que toda inflamação elas vão aparecer, certo? Que nós também chamamos de sinais flogísticos. Seria o calor, porque como nós vimos, tem um aumento da vascularização, formação de novos vasos, tem a dilatação dos vasos que já estão, né, presentes naquele local, para que células de defesa possam ir lá com mais facilidade. Então você percebe que a área ela fica um pouco mais quente. Rubor, que seria a vermelhidão,
também consequente da vasodilatação, inchaço ou edema, né, que é o abaulamento de uma região inflamada, porque você tem um aumento da circulação, você tem um aumento do extravasamento de líquidos e células para aquela região. Então acaba que o volume, a área daquele local se expande um pouco, podendo causar um inchaço ou edema. Dor devido ao rompimento de fibras nervosas, né, que emitem esses sinais para o cérebro, falando que tem alguma coisa de errada com aquela região. E a perda de função devido à dor. Quando temos uma área inflamada, nosso corpo tem uma tolerância muito menor à dor, né? Então, aquela área, por exemplo, você corta o dedo, você mexe com todos os outros dedos, faz sua atividade com todos os outros dedos, porém, aquele dedo que foi afetado, que está com um período de inflamação ainda recorrente, você não usa. Ele fica em descanso, ele fica em repouso, né? Então, a perda de função é uma coisa que acontece muito decorrente da dor. Você deixa de usar uma certa estrutura devido a ela estar lesionada. Ó, pessoal, aqui nós temos uma imagem mostrando microscopicamente o que é que acontece na fase inflamatória quando nós temos um rompimento de uma estrutura do tecido humano. Aqui nós temos um exemplo de como se fosse uma farpa de madeira entrando em alguma região do corpo, né, pela pele. Aqui estão as camadas da pele. E o que é que acontece? Primeiro nós temos o tecido lesionado. Depois nós temos um sinalizador, que é a histamina. Ela vai dilatar o vaso para que as células de defesa venham, atravessem e migrem para essa região fora dos vasos, para que ela possa proteger o corpo dos agentes externos que entraram decorrente dessa lesão. E plaquetas vão fazer justamente aquela etapa que nós vimos. O sangramento para, vasos dilatam e nós temos um tampão, uma tampa que forma para que o tecido abaixo possa se remodelar, feita pelas plaquetas, né? E os fagócitos vão fagocitando as bactérias, né? Destruindo as bactérias, vírus, fungos, qualquer micro-organismo que seja decorrente de uma invasão por meio de uma abertura na pele. Pessoal, agora vamos ver aqui um pouquinho mais detalhado. As fases da inflamação. É a lesão de um tecido por um agente físico, químico ou micro-organismo patogênico. Nós vamos ter a vasodilatação, decorrente de um aumento do fluxo sanguíneo. Aumento da permeabilidade capilar, né, que é quando os poros, os espaços entre as células se abrem, justamente para que essas células de defesa consigam ultrapassar para poder defender o organismo. Consequentemente, vai ser liberado fluido de dentro dos vasos. Quimiotaxia, migração de leucócitos para a zona lesada, né? Quimiotaxia é você justamente soltar mediadores químicos que atraiam a atenção dessas células de defesa para que elas possam sair dos vasos e poder defender o organismo. E uma resposta sistêmica também acontece, como febre e proliferação de leucócitos. Todas essas características culminam para os sinais flogísticos que nós vimos: calor, rubor, edema, dor e a perca de função. Gente, fatores que interferem na cicatrização. A cicatrização, para ela acontecer, ela precisa de fatores também benéficos, mas existem fatores maléficos, né, que eles podem causar alguma deficiência para aquele paciente e acabe que o seu processo de cicatrização fique mais retardado. Existem fatores locais, que são ligados diretamente à ferida, e sistêmicos, ligados ao indivíduo, que podem influenciar o processo cicatricial, ocasionando complicações e sequelas
e causando prejuízos estéticos e funcionais à cicatriz. Fatores locais que não fazem parte do indivíduo, que fazem parte de áreas externas do ambiente. A dimensão e a profundidade da lesão, o grau de contaminação, presença de coleções líquidas, hematoma, equimose, edema, necrose tecidual e infecção local, suprimento vascular deficiente, técnica cirúrgica utilizada, material e técnica de sutura e tipos de curativos, tração ou pressão mecânica sobre a cicatriz. Tipos de cicatrização. Gente, nós temos hoje 3 tipos de cicatrização, que são 3 formas de classificar como essa ferida está sendo cicatrizada. Se é um fechamento primário ou por primeira intenção, que é quando a ferida ela está aberta e existe uma aproximação das bordas da lesão por meio de uma sutura, né? Que é quando o médico ele faz aquela costura no tecido, na pele, para fechar mecanicamente aquela lesão. Fechamento secundário ou segunda intenção. Ferida deixada propositalmente aberta. A cicatrização depende da granulação e contração. Exemplo, queimadura. Então, pessoal, na segunda intenção, acontece uma lesão e nós deixamos ela aberta, porque não tem como fechar, né, para que ela possa cicatrizar desta forma, aberta. A queimadura é uma delas. Queimadura de segundo grau, por exemplo, não é uma lesão que possa ser unida por sutura, mas é uma lesão que causa um processo inflamatório. Fechamento por terceira intenção. São feridas deixadas abertas inicialmente por apresentar uma contaminação grosseira. É tratada com desbridamento, antibiótico. Após alguns dias, a ferida é fechada mecanicamente através da sutura e enxerto cutâneo, que é um transplante, digamos assim, de um fragmento da sua pele para o próprio paciente, onde o paciente tem um pedaço da pele dele retirado de outro canto do corpo e anexado àquela lesão que está aberta. Então, pessoal, na terceira intenção, você tem uma ferida que precisa ficar aberta de início e depois ela é suturada. Bom, pessoal, aqui eu trouxe os 3 tipos de cicatrização que nós acabamos de ver, as modalidades de cicatrização. Aqui é uma cicatrização por primeira intenção, porque aconteceu a ferida, ela foi fechada, né, cirurgicamente por sutura. Já a intenção secundária, você vai ter uma contração, a epitelização natural. Aqui está a ferida aberta, não tem como você fazer a união das bordas, né? Ou não tem porquê, ou não tem como, ou a necessidade prefere que a ferida fique aberta. Então, aos poucos, ela vai reduzindo e vai fechando. Já uma ferida por terceira intenção é um fechamento tardio. Você tem uma ferida que foi causada, ela se mantém aberta por um tempo devido à necessidade e aos poucos ela diminui e depois ela é fechada por sutura. Então, primeira intenção é uma cicatriz que é fechada por sutura. Segunda intenção é uma cicatriz que não é fechada mecanicamente, ela vai fechando fisiologicamente aos poucos. E a intenção terciária é quando a ferida ela tende a ficar aberta por um tempo, a depender da necessidade do paciente, da avaliação do médico. E aí depois é que se faz a sutura para fechamento completo daquela lesão. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Sobre o que é a cicatrização, as fases da cicatrização, as modalidades de cicatrização que nós temos na clínica hoje. Tá? É importante vocês conhecerem as camadas da pele, que são as camadas que são rompidas por procedimentos traumáticos ou cirúrgicos, certo? E nessa aula que vem,
nós começaremos a trabalhar agora só sobre lesões e as coberturas que nós utilizamos na nossa rotina em cima dessas lesões. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.